Hoje para você de casa, a empresa de transporte de passageiros é multada em mais de 28 mil pelo Procon. Após reportagem da NTV, família de adolescente consegue ajuda de médico neurologista. No NTV News desta quarta-feira você vai ver também. Acusado de matar professor é levado a júri e família protesta pedindo por justiça. Adolescente é esfaqueada no bairro Coração Eucarístico. Tiro acidental atinge rosto de garota em Lagamar. Proprietário rural pode emitir certificado de cadastro de imóvel. Queda no preço da gasolina anunciado pela Petrobras ainda não chegou às bombas. Inscrições para mesários têm baixa procura em Patos de Minas. Juros altos favorecem a procura por consórcios. Como denunciar as práticas de telemarketing abusivo? E continuam as buscas por corpo que pode ter sido deixado em cisterna. Estas e outras notícias agora no NTV News, que já está no ar. Um desentendimento violento no bairro Coração Eucarístico terminou com uma adolescente de 15 anos esfaqueada. Duas garotas que teriam praticado a agressão foram detidas pela polícia. Pois é, quando se tem uma amizade, esse negócio de emprestar roupa é bastante comum. Faz uma peça aqui, outra ali para sair. Eu já vi terminando com amizades, mas levando a uma tentativa de homicídio, essa é a primeira vez. Esse fato aconteceu no bairro Coração Eucarístico, aqui em Patos de Minas, na tarde desta terça-feira. De acordo com a versão da menor de 15 anos, que foi socorrida às pressas pela Polícia Militar de Patos de Minas e trazida aqui para o Hospital Regional, ela teria emprestado peças de roupas para uma outra menor de 13 anos. E desde então a menor não devolveu as roupas. E essa vítima começou a desconfiar da honestidade da colega, que teria encaminhado inclusive algumas ameaças pelo WhatsApp para a vítima. E na tarde desta terça-feira, a menor de 13 anos, com uma outra amiga também de 13 anos, foi até a casa da vítima e desferiu diversos golpes de faca na região do tórax da garota. O pai presenciou toda a ação, gritou por socorro, as duas menores fugiram do local e a polícia militar foi acionada. No meio do caminho, sendo resgatada pela polícia militar, a vítima contou toda a história, por que teria acontecido isso. Ela, graças a Deus, não corre o risco de morrer, está aqui no Hospital Regional de Patos de Minas. Esses cortes foram superficiais, não atingiram órgãos importantes do corpo, graças a Deus. Mas agora a situação vai ser apurada pela polícia. Essas duas menores de 13 anos que teriam feito essa ação, ato infracional, de acordo com a polícia, elas até agora não foram localizadas. Mas, se forem localizadas, vão responder por ato infracional e devem ser acompanhadas pela promotoria, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A polícia busca por informações dessas menores e agora querem ouvi-las também para dar a versão neste crime. Em Lagamar, um adolescente de 17 anos foi atingido no rosto por tiro acidental. A vítima segue internada. Esse fato aconteceu na cidade de Lagamar, em uma residência que fica na rua Paraná. Foram dois amigos de 17 anos, ambos que estavam brincando com essa arma de fogo e quase terminou uma tragédia maior se não fosse o resgate rápido e a transferência para o Hospital Regional de Patos de Minas. Vou contar como tudo aconteceu de acordo com o boletim de ocorrências. Esses dois menores, sendo 17 anos e o outro também de 17 anos, que são amigos, estavam na casa do avô, brincando com um revólver de brinquedo. Em certo momento, um disse pro outro: olha, meu avô tem um revólver, vamos pegar para ver como que é. Foram até a sala, abriram a bolsa e pegaram um revólver calibre 38 do avô. No exato momento, o neto, que estava mexendo com esse revólver, acabou disparando sem querer, acertando o rosto do colega. Ele foi socorrido às pressas, levado ao Hospital Municipal da cidade de Lagamar e logo depois transferido para o Hospital Regional de Patos de Minas. A polícia esteve na residência e conversou com o avô, que foi levado para a delegacia. Em primeiro momento, ele disse que possuía um registro da arma, que usava para segurança pessoal, mas aí
ele não apresentou nenhum documento, mas em consulta ao sistema informatizado da polícia, eles constataram que realmente a arma ela era legalizada, estava registrada, mas não eximiu nesse fato de quase tirar a vida de um adolescente de 17 anos. Esse fato agora vai ser apurado pela polícia. No caso, estava fácil acesso aí para o neto, que acabou pegando, brincando com outro amigo e quase tirou a vida desse outro colega. O estado de saúde dele não foi informado pelo Hospital Regional de Patos de Minas. Foi levado a júri nesta quarta-feira Leandro Caixeta Alves, que é acusado de ter assassinado o professor Gilmar Eustáquio da Silva. O crime aconteceu em 2009. Familiares da vítima realizaram um protesto em frente ao fórum pedindo justiça. Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! O pedido de justiça feito na avenida em frente ao Fórum de Patos de Minas expõe a revolta da família de Gilmar Eustáquio da Silva, assassinado em setembro de 2009 em Patos de Minas. De acordo com familiares e amigos, o professor que dava aulas em escolas públicas na cidade era uma pessoa alegre, séria e apaixonada pela profissão. Ele era de dentro da minha casa, a gente tinha muita amizade, eu tinha ele como um pai para mim, até ele é padrinho do meu filho, então ele era ótima pessoa, tanto como professor como em família, ele era muito família para nós, independente da diferença dele sexual, isso não tinha nada a ver, porque a gente nunca teve preconceito com isso, ele era uma ótima pessoa. O crime aconteceu no dia 27 de setembro de 2009. O professor de português foi encontrado por um sobrinho horas depois do assassinato. Gilmar estava caído na sala do apartamento onde morava, bastante ensanguentado e com 66 perfurações pelo corpo. Dos diversos golpes de faca, 3 acertaram o coração e um corte profundo foi encontrado no pescoço. Uma tesoura que teria sido usada no crime foi encontrada cravada no alto das costas da vítima. No local do crime, a polícia também encontrou a faca utilizada no crime dentro de um vaso sanitário. Leandro Caixeta Alves, conhecido como Pombinho, teria saído com a vítima um dia antes do crime. Pombinho confessou o crime na época e disse que matou o professor para se defender após um desentendimento que teria sido provocado por uma insinuação sexual feita pelo professor. Em depoimento, Pombinho contou que o professor teria partido para cima dele e que, para se defender, desferiu as facadas e tesouradas. O Ministério Público chegou a pedir a condenação do acusado por latrocínio na época, que é o roubo seguido de morte, já que um dinheiro de um consórcio que o professor recebeu havia desaparecido. Porém, na denúncia atual do Ministério Público, Pombinho é acusado apenas por homicídio e furto. Devido à grande repercussão, o crime repercutiu em toda a região. O julgamento de Pombinho acontece nesta quarta-feira em Patos de Minas. A defesa de Pombinho disse que vai pedir pelo homicídio privilegiado, que tem pena menor, e vai sustentar a versão da legítima defesa. Nós vamos fazer a defesa e a sustentação, inclusive, da legítima defesa, que seria repelir uma injusta agressão atual e iminente com meios moderados. E foi isso que aconteceu. Houve uma intensa luta entre os dois saíram bastante feridos e, com isso, o nosso cliente veio para se defender a cometer esse homicídio. A gente, então, vai alegar a legítima defesa, vai pedir a absolvição e é isso que nós pretendemos. Ou seja, que se faça justiça. Para rebater a tese da legítima defesa, apontada pelo advogado do réu, o julgamento vai ser acompanhado por uma assistente de acusação, uma advogada contratada pela família, que vai pedir o agravamento da pena. Para a família, não houve legítima defesa. Pombinho teria agido com meios cruéis e com excesso de violência. Eles, inclusive, apontam que as 66 facadas eram desnecessárias. Um grande absurdo, porque meu irmão jamais iria fazer algo que prejudicasse ele, principalmente moralmente, porque ele era um professor dedicado, ele amava a profissão dele. Se aconteceu algo, não foi uma coisa forçada que ele ia pedir fazer, não.
Isso foi vagabundagem desse cara, como se diz, estava na casa com ele e se alguma coisa meu irmão tivesse feito realmente, ele simplesmente iria embora. Ele não iria fazer uma covardia tão absurda dessa com meu irmão. Já se passaram 13 anos desde a morte do professor. A família segue revoltada por conviver com o assassino de Gilmar, solto e levando uma vida normal, como se nada tivesse acontecido. Revoltados, eles pedem para que o julgamento seja justo e que Pombinho possa ser preso pelo que fez. É muita covardia, houve muita covardia com ele e a justiça cegar, fechar os olhos para isso e passar anos e anos dessa forma, esse cara solto aí, curtindo a vida, aproveitando, sem nem ao menos nem que seja um terço da justiça que ele merecia. Demorou muito, demorou demais. Muito demorado, a gente sempre procurando e sempre demorando, sempre enrolando, a gente procurava e não tinha resposta nenhuma. Mas graças a Deus esse dia chegou. Aí nós vamos crer que Deus vai abençoar, que vai ter justiça sim. Olha, esse julgamento que começou na parte da manhã segue em andamento, está na fase final e a qualquer momento sai lá o resultado. A nossa equipe de reportagem está no fórum para saber qual foi a decisão do júri e já ainda nessa edição a gente conta para você o que ficou decidido, qual que é aí a pena aplicada, de que maneira o júri entendeu aí que esse caso deve ser aí penalizado. Depois do intervalo aqui no News, começa o prazo para a realização das convenções partidárias. Proprietário rural pode emitir certificado de cadastro de imóvel. E queda no preço da gasolina anunciado pela Petrobras ainda não chegou às bombas. Nós mostramos agora há pouco o julgamento, do Leandro Caixeta Alves, que é acusado de ter assassinado o professor Gilmar Eustáquio da Silva. O crime aconteceu em 2009 e nós ficamos devendo aí o resultado desse julgamento, porque ainda não tinha terminado. Mas acabou de terminar, o resultado saiu. Portanto, a decisão é a seguinte: o réu Leandro Caixeta Alves, ele foi condenado pena base de 7 anos de reclusão, por fim 7 anos de reclusão por homicídio, 1 ano e 6 meses por furto, somando 8 anos e 6 meses em regime inicial fechado, podendo recorrer em liberdade. A Justiça Eleitoral está recebendo inscrições para compor as equipes de mesários que irão trabalhar nas eleições deste ano em Patos de Minas. A procura tem sido baixa. Patos de Minas tem ao todo 114.130 eleitores aptos para votar nas eleições deste ano. Para atender um público tão grande, o cartório eleitoral de Patos de Minas já está convocando mesários para trabalhar nas eleições deste ano, que acontece no dia 2 de outubro e, se houver segundo turno, no dia 30 de outubro. Nós temos que divulgar o nome dos eleitores que vão compor as mesas receptoras de voto até o dia 3 de agosto. Então, nesse momento, nós estamos nesse processo de recrutamento mesmo, ligando para o mesário, sabendo quem é que vai ter disponibilidade. Nós estamos exatamente fazendo essa seleção nesse momento. De acordo com a chefe do cartório eleitoral em Patos de Minas, a dificuldade é encontrar pessoas dispostas a contribuir com a democracia. Historicamente, em eleições mais remotas, eu estou na Justiça Eleitoral há mais tempo, a gente convocava o mesário. A gente não fazia esse recrutamento do mesário voluntário. Aí é muito mais fácil, você vai ali no cadastro eleitoral e manda uma carta para o eleitor, simplesmente convocando ele para estar compor a mesa naquele dia local. Mas assim, ultimamente o tribunal tem trabalhado no sentido de consultar o mesário. Para se tornar mesário é necessário ter 18 anos e estar com a situação regular na Justiça Eleitoral. Os mesários são escolhidos em geral entre os eleitores da própria sessão eleitoral em que vão atuar. Se for chamado, vale para os 2 turnos. No geral, qualquer eleitor acima de 18 anos, que está em dia com a Justiça Eleitoral, pode ser mesário. E a gente recruta no próprio local de votação e, preferencialmente, entre os eleitores que têm curso superior.
São esperados 1.800 mesários que vão atuar nos 450 locais, sessões de votação. Além disso, o cartório eleitoral também precisa da ajuda de administradores, chefes de juntas, pessoas que vão ajudar na acessibilidade, transporte e apuração das urnas. Por aí, são mais 400 pessoas que devem ser convocadas. O trabalho como mesário, ele traz benefícios não só para a justiça eleitoral, como eu já disse, mas também para o mesário. Quais são os benefícios hoje para o mesário? A cada dia de trabalho prestado à Justiça Eleitoral, o mesário faz jus a 2 dias de folga. Então, veja bem, se nós convocamos o mesário para trabalhar, nós treinamos esse mesário. Então, o mesário vai fazer jus a 1 dia, ele vai fazer 1 dia de treinamento e vai ter direito a 2 dias de folga. E vai trabalhar no primeiro turno e eventual segundo turno, né, se houver, e vai ter direito de mais 2 dias para cada turno trabalhado. Então, o mesário que for convocado para os 2 turnos, ele vai fazer jus a 6 dias de folga. Isso é muito bom para o mesário. A chefe do cartório eleitoral de Patos de Minas ensina o passo a passo para se voluntariar no trabalho de mesário. São vários canais, né, que essa voluntariedade pode chegar até o cartório eleitoral. O eleitor pode acessar o site do TRE-MG, lá na aba mesários tem um formulário que ele pode preencher, enviar para a gente, né, e vai compor já um cadastro de mesários voluntários. O eleitor também pode ligar no Disque Eleitor, que é o 148, pode ligar inclusive de celular sem custo, pode procurar pessoalmente o cartório eleitoral ou pode ligar nos telefones do cartório ou mandar e-mail para o cartório também. Telefone da Zona 210 38219769, da Zona 330 38144549 e os e-mails zona210@tre-mg.jus.br e zona330@mg.jus.br. A gente muda de assunto. Olha, financiamento em tempos de juros altos é sempre um risco, né? Devido a isso, muitos que pretendem comprar bens e serviços, mas não têm o dinheiro à vista, têm recorrido a uma velha modalidade de crédito que é o consórcio. A procura por esses contratos bateu recorde em 60 anos. O Maicon buscou alternativas para conseguir um carro novo. O seu antigo automóvel deu perda total depois de um acidente. A escolha dele foi um consórcio. O almoxarife deu um lance e foi contemplado. É muito melhor por causa não tem juros, no caso tem só a taxa administrativa, que é muito baixa. Eu até cheguei a cotar no banco que estava financiado meu último carro, eu pagaria R$700 a mais na parcela se eu fizesse o financiamento agora, do que eu vou pagar no consórcio. O consórcio é uma modalidade de compra onde um grupo de pessoas se junta para obter bens ou serviços. Um prazo é determinado e o valor do produto é diluído em parcelas. Casas e automóveis são os itens mais comuns, mas até mesmo uma festa de casamento pode ser feita com a ajuda de um consórcio. Todos os meses, um participante é sorteado com uma carta de crédito. Muitos brasileiros estão recorrendo aos consórcios para adquirir algum bem ou serviço devido à alta nos juros. Foram mais de 8,5 milhões de cartas vendidas apenas no primeiro trimestre de 2022, um aumento de quase 8% em relação com o mesmo período do ano passado. Essa é a maior participação dos últimos 60 anos, de acordo com a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio. Na verdade, o consórcio ele sempre foi a forma mais econômica de se conquistar o seu bem ou sua prestação de serviço, tá? E hoje, com a alta da Selic, o que acontece? O juros está cada dia mais alto, né? A liberação de crédito através do financiamento. E o cliente ele tem a tendência, né, de ir para o que tem mais economia, pagar menos para adquirir o seu bem. E é através do consórcio que ele consegue essa modalidade, através do planejamento ou ele tendo um lance ali, um dinheiro disponível para antecipar esse crédito. O consultor avalia que a procura pela modalidade aumentou motivada principalmente pelo desejo de um carro novo.
Para este especialista, é necessário tomar alguns cuidados antes de contratar o serviço. O primeiro passo é conhecer a Lei Federal 11.795, que regulamenta a prática no país. Em seguida, é importante pesquisar a reputação da empresa e ler atentamente o contrato do consórcio. Os consumidores assinam os contratos sem lerem. E normalmente uma das últimas cláusulas diz lá que o consumidor está de acordo e ciente de todas as condições do contrato, e uma dessas condições é que o foro do contrato, ou seja, onde esse contrato será executado, onde vai ocorrer isso, é na sede da empresa, que normalmente é fora do município dele. Então ele tem que acompanhar as assembleias. E quem quer adquirir um bem por essa modalidade precisa ter em mente que pode ter que esperar até o prazo final do consórcio. Passar para o cliente uma contemplação rápida, sem primeiro ver a intenção dele. Se ele tem realmente o dinheiro de contemplação, porque existe o sorteio, mas não é garantido, né? Você pode ser sorteado na primeira como na última. Muitas vezes o consumidor ele é lesado porque o preço que está ali, o valor que está ali naquela fatura dele não condiz com o grupo que ele assinou, o bem mudou sem ele saber, houve uma assembleia sem ele ser convocado. Então é importante que ele esteja atento à dinâmica de funcionamento do seu grupo. Agora vamos saber como é que fica o tempo amanhã em Patos de Minas e nos municípios vizinhos. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Começou a promoção Sua Idade e Seu Desconto da New Color. 3 óticas em Patos de Minas. Os dados do Instituto Nacional de Meteorologia mostram que a quinta-feira deve ser de céu com poucas nuvens e tempo estável no Alto Paranaíba e Noroeste. A umidade relativa do ar segue baixa e registra 30% em alguns momentos do dia. Em Patos de Minas, a previsão é de mínima de 12 e máxima de 27 graus. Em Lagamar, as temperaturas variam de 14 a 28. Em Arapuá, de 12 a 24. Em Patrocínio, mínima de 12 e máxima de 27 graus. E em Presidente Olegário, devem variar entre 13 e 28 graus nesta quinta-feira. Em instantes aqui no News, como denunciar as práticas de telemarketing abusivo. Empresa de transporte de passageiros é multada em mais de 28 mil pelo Procon. De todo o país intensificaram o combate ao telemarketing abusivo. 180 empresas tiveram as atividades parcialmente suspensas. A Anatel abriu ainda uma consulta pública para receber denúncias da população. Desrespeitosas. É assim que Dona Cleonice define as ligações de telemarketing. 10 em 10 minutos estavam ligando, sempre pessoas diferentes. Mas olha, cansou, viu? E cansa até hoje, de vez em quando estão ligando, né? 5 ligações por semana. Para impedir essa prática, a Anatel determinou que a partir do dia 8 de junho deste ano, todas as empresas de telemarketing teriam que usar o código 0303 para facilitar a identificação do serviço pelo consumidor. Sendo assim, o atendimento da ligação passou a ser opcional. Também no mês passado, a agência proibiu as ligações realizadas por robôs, as chamadas robocalls. Mas as medidas tomadas pela Anatel ainda não resolveram o problema. Muitas empresas insistem em descumprir as normas. As reclamações sobre chamadas indesejadas continuam frequentes. Eu mesma ainda recebo várias ligações por dia. A Secretaria Nacional do Consumidor entrou em campo e vem notificando operadoras de call center, bancos e financeiras. 25 empresas terão 10 dias para informar a Senacom os métodos que utilizam nas vendas por telefone e comprovar a adoção de medidas de combate ao abuso. Não se trata de proibir o telemarketing ou de proibir as chamadas de cobrança, mas que pelo menos haja uma racionalização do uso da rede. A Anatel também decidiu apertar o cerco contra as ligações indesejadas. Abriu uma consulta pública pela internet. Até 8 de agosto, a população pode ajudar com denúncias e sugestões. O questionário com 6 perguntas está disponível no site da agência. Iremos realizar uma fiscalização nessa empresa e, muito provavelmente, ela será objeto de um processo sancionatório, ou seja, vai levar uma multa e poderá ter as suas linhas telefônicas bloqueadas.
Análise da notícia comigo, Ludmila Bahia, nesta quarta-feira para a gente tratar de diversos assuntos. Abrindo com esse assunto aí, Ludmila, boa noite para você, que é justamente aquilo que nos incomoda quando você começa a receber ligações insistentes, mesmo com a determinação, mesmo com o que foi feito aí pelas diretrizes traçadas para esse tipo de marketing, continua acontecendo. Você certamente já recebeu, quem está em casa recebe ligações e às vezes ninguém nem fala do outro lado, mas fica ligando insistentemente, o que deixa muita gente irritada, o que provoca muito transtorno também no nosso dia a dia, né? Certamente. Boa noite, Odair. Boa noite a todos que estão conosco aqui na Análise da Notícia. Essa é uma situação que incomoda a maioria das pessoas. É uma estratégia equivocada de muitas empresas que apelam aí para insistência, para convencer o consumidor a fechar aquele negócio, a assinar aquele contrato, a migrar a um plano qualquer. Mas é uma estratégia que tem que ser revista, porque acaba que tem o efeito exatamente o contrário daquele solicitado. Mas é fato que a gente vive em meio a um abuso. É difícil um dia que o telefone não toca e não tem esse tipo de chamada sem o identificador 0303. E aí a gente tem que reclamar, sim, a gente tem que pontuar essas questões porque incomoda. Até porque a gente não tem o hábito de tocar o telefone toda hora. A gente às vezes conversa muito mais por aplicativos de conversa do que propriamente pelo telefone. Aí quando toca a gente já fica até preocupado, o que será que está acontecendo, né? Sabemos que a finalidade do telefone foi criada justamente para estabelecer esse vínculo de ligação com outra pessoa. Mas enfim, então é preciso rever essa situação aí, que com essas novas medidas, de fato, amenize e melhore a situação. Porque não é fácil, é ruim e a gente já colocou aqui, pode ter o efeito exatamente contrário daquilo que a empresa está divulgando. Muito bem. Olha, no dia 20 do mês passado, o jornalismo da NTV registrou a indignação de passageiros que deveriam seguir de Patos de Minas para São Paulo, mas que acabaram aí ficando sem a condução. Nesta quarta-feira, o Procon Municipal publicou o comunicado sobre a aplicação de uma multa contra a empresa responsável pelos transtornos. Indignados, os passageiros ficaram na mão sem ter como seguir viagem após os fiscais da NTT constatarem irregularidade na documentação da empresa e impedirem o transporte. Os passageiros ficaram furiosos com a falta de informação e assistência. Simplesmente chegamos aqui, vi aquela movimentação, não tinha ninguém para dar um suporte para a gente, uma resposta para a gente. E a Expresso Adamantina não tinha ônibus, segundo o relato de pessoas que trabalham aqui na rodoviária. Isso vem acontecendo durante a semana, desde a semana passada, porque eles estão irregulares, com a documentação toda irregular, e não tiveram plano B para a gente, nem hotel, nem um ônibus reserva, enfim. Fui questionar a moça do guichê, a responsável do guichê da empresa, os chefes da mesma não atendem, não dão respaldo para ela. No comunicado publicado nesta quarta-feira, o Procon Municipal informou que foi instaurado um processo administrativo contra a Transbrasil, que resultou em multa no valor de R$ 28.684,44. Segundo o órgão, a sanção imposta deve-se ao não transporte de passageiros com destino a São Paulo e demais conexões no dia 20 de junho de 2022. Ainda conforme a publicação, além de não serem realocados em outros ônibus, os passageiros não teriam recebido a restituição dos valores pagos pelas passagens. O Procon destaca que a empresa também deixou de prestar esclarecimentos aos consumidores. O órgão ressaltou que os passageiros foram encaminhados ao Poder Judiciário com cópia da documentação do processo administrativo para reaverem o valor pago pelas passagens e demais danos que tenham experimentado. A empresa também foi denunciada ao Ministério Público de Minas Gerais e à Agência Nacional de Transporte Terrestre. E é uma ação que já era aguardada, né? Porque aí temos um problema de consumo, né? Nós temos aí uma dificuldade do consumidor que comprou o serviço, mas não foi atendido. Certamente a empresa tem o direito de rever toda essa situação, de acionar a justiça também para verificar o seu lado. Na época, né, dessa reportagem, dessa reclamação, de tantas pessoas que passaram apuros, que tinham compromissos na cidade de destino e acabaram ficando pelo caminho sem saber o que fazer, a quem recorrer, como seguir a viagem se não tinha transporte imediatamente disponível. Então foi um transtorno muito grande. As pessoas denunciaram, foram atrás dos seus direitos e aí tem ali uma lei de direito do consumidor que não tem como muito fugir à regra, por mais que a empresa vai tentar se justificar exatamente sobre o que aconteceu. À época também a gente tentou falar com a Transbrasil, fomos prontamente atendidos pela Adamantina, que apenas
disse que alugava os ônibus à Transbrasil, que era então a empresa responsável pelo transporte dos passageiros. Logo, a finalização dessa celebração de contrato empresa-passageiro. A Transbrasil deu algumas respostas, ficou de conversar com o jornalismo da NTV, não deu mais explicações, mas agora terá que prestar contas aí também à Justiça sobre essa conduta que prestou ou não prestou aos seus passageiros. E os danos aí não são só de ordem do valor, né, comercial aí dessas passagens, mas todos os transtornos causados a esses passageiros que perderam a viagem. A gente sabe muito bem a dificuldade que é. Olha, a seguir, após a reportagem da NTV, família de adolescente consegue a reportagem mostrando o drama de uma adolescente que sofre com diversos problemas de saúde. A família da garota conseguiu a ajuda de um médico neurologista. Na semana passada, contamos a história de Letícia Laila, uma adolescente de 14 anos que nasceu com fenda palatina e, após um procedimento cirúrgico, ficou com problemas na fala e na audição. Além disso, a garota sofre transtorno de déficit de atenção e, com frequência, passa por crises convulsivas. A boa notícia é que, após a veiculação da reportagem, ela recebeu notícia de que receberia atendimento neurológico. Depois do dia que vocês veio aqui na quinta, ela passou mal de novo, eu tive que chamar o SAMU, ela foi pra UPA. Aí passou os remédios pra ela, ela deu uma melhorada. Aí depois da matéria de vocês foi no ar, aí um colega de uma amiga minha mandou o vídeo, aí entrou em contato com o Dr. Dácio. Para surpresa de Clésia, o mesmo neurologista que atende a filha foi quem ofereceu o atendimento médico. Desde ela com 7 anos, ele já atende ela. Que ela foi diagnosticada com TDAH e não estava rendendo, não tem rendimento nenhum na escola. Aí eles encaminhou para ela e ele atende ela. Sem previsão de quando seria atendida, Letícia Laila ocupava a posição 72 da fila para retorno com o neurologista na clínica de especialidades. Agora, ela precisa esperar pouco menos de 10 dias. Ele vai atender ela no hospital onde ele trabalha particular, dia 1º de agosto. Apesar de ter que pagar pelos procedimentos posteriores, Clésia conta que o apoio recebido pelos telespectadores foi de muita valia e que ajudará nas despesas. Eu ganhei cesta básica, ajuda em dinheiro também, eu ganhei, tá até inclusive está guardado, que se precisar fazer exame, ela já tem o dinheiro já guardado para a gente fazer. Mesmo assim, ela ainda precisará de doações e os interessados em ajudar podem contatá-la pelo telefone 34 999 31 2294, que também funciona como uma chave Pix para doações de dinheiro, ou visitá-la na rua José Miguel Barbosa, número 60, no bairro Alto da Serra. Se quiser ajudar com leite, que eles tomam muito leite e o leite está bem caro. Se puder ajudar com leite, eu agradeço, porque o leite é o que mais dificuldade. Agora, a da despesa, arroz, feijão, óleo, mantimento da casa, graças a Deus eu ganhei. Teve gente até de Presidente Olegário que me ajudou. A gente fica feliz por isso, mas sabe que, assim como é o caso dela e da filha, muitas famílias estão passando por esse problema nesse momento, né, Ludmila? E aí o jornalismo dá esse resultado. A gente fica feliz por proporcionar esse jornalismo de resultado, de ver o sorriso aí no rosto da Clésia, com essa oportunidade de dar um tratamento digno, merecido, necessário, esperado para Letícia, que seja aí diagnosticado, que seja feita toda a conduta para que ela tenha uma adolescência, uma vida adulta mais tranquila, mais leve. A gente fica feliz pelo ato, pela solidariedade, agradece a cada um que tirou um pouquinho para fazer a felicidade dessa família e se entristece também, pelo outro lado, de ver o sistema público de saúde não atendendo adequadamente as pessoas como deveria, como essas pessoas mereciam, porque é uma urgência, é uma necessidade. Há quanto tempo que essa mãe vem lutando aí por uma consulta com um especialista para identificação, para elaboração, para entender melhor o caso, o quadro e seguir com o tratamento adequado. Então, esse retrato que a gente tem da saúde que precisa ser cuidada, que precisa ser melhorada, que precisa de intervenções, a gente sabe que há boas intenções, que há mecanismos sendo implementados, instrumentos, mas é um problema gigantesco e que precisa de socorros mais rápidos. Quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de cuidados, muitas vezes a gente não consegue esperar. É preciso agir mais rápido. Pois é, a gente gira aqui o assunto e, olha, continuam os trabalhos de buscas por um corpo que pode ter sido descartado em uma cisterna que fica no interior de uma residência no bairro Santa Luzia, em Patos de Minas.
As investigações sobre o suposto corpo encontrado em uma casa no bairro Santa Luzia continuam sendo realizadas. As diligências tiveram início na tarde desta terça-feira, após a Polícia Militar receber uma denúncia que o corpo de um homem poderia estar numa cisterna situada no interior de uma casa na Travessa A, um beco que fica no bairro Santa Luzia. Militares foram até o local e iniciaram as buscas preliminares, não encontrando nada no local, que aparentemente estava abandonado. Em seguida, a Polícia Civil compareceu e peritos iniciaram buscas minuciosas. Unidades no Corpo de Bombeiros também deslocaram para prestar apoio nas buscas. Após horas de diligências, nada foi encontrado e os trabalhos foram cessados durante o período da noite. Pela manhã dessa quarta-feira, viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros retornaram à casa para dar continuidade nas buscas. A próxima etapa da investigação irá contar com o apoio da Copasa. Funcionários da empresa irão comparecer aqui no local para iniciar a drenagem da água da cisterna que fica no alçapão, no interior da casa. O intuito é descobrir se realmente há indício de que possa ter algum corpo no interior dessa cisterna, conforme a denúncia recebida pela Polícia Militar. Vale ressaltar que a Polícia Militar não detalhou como recebeu as informações de que um suposto corpo estaria no local, mas desde então estão realizando investigações para averiguar se o fato é verídico ou não. O Corpo de Bombeiros salienta que o acesso à cisterna é complicado e com a drenagem da água será possível intensificar as buscas para averiguar se há indícios do suposto corpo, pois o mesmo já pode ter se decomposto. Especula-se que o cadáver possa ser de um rapaz que está desaparecido em Patos de Minas desde o mês de janeiro de 2022. Enquanto as buscas continuam, o local permanece fechado e sinalizado por faixas de segurança zebrada. O jornalista da NTV continua acompanhando. Amanhã outras buscas vão ser realizadas, o esgotamento dessa cisterna, e a gente vai continuar acompanhando para saber que fim terá aí esses trabalhos periciais também, né? De busca por materiais que possam indicar ou não se esse corpo realmente foi deixado neste local. Análise terminando, NTV News também. Ludmila, amanhã a gente volta. A gente tem que liberar a Ludmila porque ela ponte aérea para o programa Espaço Feminino, virada, e depois aqui para o News, veio aqui, não arreda do pé e não corre da luta e está aqui conosco. Não mesmo. O jornalismo é meu encontro, faço isso com muito amor, com muito carinho, com muito apreço, me doando sempre com muita responsabilidade, sempre grata a você que está conosco sempre aí do outro lado da tela da TV, da tela do celular. É muito bom ter a sua companhia sempre. E a gente volta sim amanhã com mais informações a partir das 11h30. Tenho 30 minutos com você amanhã? Sim, amanhã com o Matheus Borges. Matheus Borges. Ele volta das férias. Volta. Então tá bom, então ele volta amanhã. E a gente monitorando tudo aqui. Converse sempre com o nosso jornalismo quando você quiser, dando sugestões, apontando também conteúdos que você quer ver aqui conosco. O nosso WhatsApp, anota aí, que é o 34 99947 4515, tá bom? Muito obrigada, boa noite. Boa noite para você, obrigado pela companhia e até amanhã. O neurologista que atende a filha foi quem ofereceu o atendimento. Chegou o aplicativo Pato Já. Baixe o app gratuitamente agora mesmo em sua loja de aplicativos, disponível para iPhone e Android.